Olá, pessoal! Estamos todos muito tristes e preocupados por causa dessa pandemia coronavírus que está invadindo o mundo. Mas não vamos deixar nos abater. Deus está no controle de tudo. E já que estamos em quarentena, que tal usarmos esse tempo para criarmos lindas peças de cimento para decorar nossas casas e jardins? Hoje estarei mostrando o passo a passo deste lindo camelo de cimento. Então, por favor, deixe o seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho e mãos à massa. Para fazer o corpo do camelo, vou utilizar uma garrafa PET. Já recortei a parte do bico para encaixar o pescoço. Para fazer o pescoço e cabeça, vou utilizar um pedaço de isopor. Cortei no formato e fui retirando as quinas para dar uma arredondada. Para fazer as patas, procurei galhos secos, encurvados e que tenham um nó no meio para ser as juntas do camelo. Fiz uma massa mole utilizando 2 medidas de cimento para 1 medida de areia fina peneirada, para poder encharcar o tecido e envolver o corpo e o pescoço do camelo. Amarrei os galhos na posição das patas e para fazer as corcovas eu utilizei isopor. Cortei no formato, encharquei na nata de cimento e fui colando nas costas e chumbando com massa. Vou enrolar tiras de tecido encharcada de nata de cimento nas patas. Serve para dar volume e para que o cimento grude na madeira. Vou utilizar isopor também para fazer o barrigão dele. Encharquei na massa de cimento um pedaço de isopor, colei na posição e cobri com massa. Para a cauda, eu utilizo um pedaço de arame e o envolvo com tiras de tecido encharcado de cimento. Amarro ele na posição e vou chumbando com massa. O rabo do camelo é parecido com o rabo de cavalo, só que menos volumoso. Para fazer aquele efeito de fios, vou utilizar linha de crochê, encharco na nata de cimento e vou colando camada por camada. Para minha massa de modelar, eu utilizo 2 medidas de cimento, uma de argamassa e uma de areia fina peneirada. Coloco água aos poucos e amasso bem, deixando a massa um pouco dura. Umedeço o camelo e o cubro com uma camada fina dessa massa. Vou esticando e alisando com pincel e água. Já modelo as coxas e o formato da cabeça. Para fazer os olhos, faço cobrinhas de massa. Vou colando na posição e alisando com pincel e água para dar uma suavizada. Modelo as orelhas e com auxílio de uma espátula faço as narinas e a boca. Enquanto aguardamos a secagem do camelo, vamos fazer os 2 vasinhos em formato de balaios. Corto eles em tamanhos iguais e amarro um ao outro com auxílio desse pedaço de cinto. Recortei as mangas de uma blusa de linho para envolver os balaios. Cortei um pouco maior e encharquei na nata de cimento e os vesti, tomando cuidado para não tapar os furos da drenagem. Como o crochê é trançadinho, dá um efeito bem bacana nos vasinhos. Mas se você não tiver crochê disponível, dá para fazer com tiras de tecido também. É só você encharcar as tiras na nata de cimento e ir trançando tipo um cesto. Escolhi esse cinto com brilho para dar um charme. Muito lindo, né? Não podemos esquecer do impermeabilizante. Dei uma demão de branco como base e vou pintar ele todo de bege, cor de areia. Pintei os olhos e fiz o contorno dos olhos preto, retirei o excesso de tinta do pincel para dar uma esfumaçada ao redor dos olhos e também na boca.
Pinto os balaios de marrom para combinar com o cinto que os prende. Finalizo com cera líquida incolor. Espero que tenha gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos ficar em casa e que Deus nos proteja sempre.